No início do ano, eu comprei títulos públicos de inflação para um cliente. Ele gostou da ideia, pois nós conseguimos comprar o Tesouro IPCA+, com uma taxa que ele considerava excelente. Pouco tempo depois, ele me ligou preocupado. A aplicação tinha ficado negativa. A dúvida foi, como isso aconteceu se eu comprei renda fixa? Esse é o equívoco que eu quero resolver hoje. Porque comprar proteção contra a inflação é uma das melhores decisões que o investidor de longo prazo pode tomar. Mas se você não entender o que está comprando, você pode se assustar na hora errada e ter um prejuízo desnecessário. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Hoje eu vou falar sobre os ETFs de NTN-B e comparar com a compra direta do Tesouro IPCA+. O roteiro desse vídeo é o seguinte. Primeiro, o que você está de fato comprando quando compra um ETF de NTN-B. Segundo, por que o prazo do título muda tudo. E terceiro, quando faz mais sentido o ETF e quando faz mais sentido o Tesouro Direto. No final, eu vou te dar 3 perguntas que todo investidor deveria responder antes de colocar qualquer dinheiro nesse tipo de produto. Vamos começar pelo básico. NTN-B é o nome antigo do título que hoje você conhece como Tesouro IPCA+. Na prática, é um título público que paga a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa de juros. Se o título está pagando IPCA mais 7% ao ano, a ideia é que, ao levar o título até o vencimento, você receba a inflação do período mais esse 7% de juro real. Até aqui parece simples. O problema está no que acontece no meio do caminho. Antes do vencimento, o preço desse título oscila. Se os juros reais sobem, o preço do título cai. Se os juros caem, o preço do título sobe. Isso é o que chamamos de marcação a mercado. E foi exatamente isso que aconteceu com o investidor que eu contei no início. Ele estava certo na estratégia, mas não havia prestado atenção sobre a oscilação. Mas esse vídeo não é sobre o Tesouro IPCA diretamente. É sobre os novos ETFs de renda fixa lançados pelo Itaú e pela XP. Só lembrando, um ETF de renda fixa é um fundo negociado em bolsa que replica uma carteira de títulos. No caso dos ETFs de NTN-B, a proposta é dar acesso a títulos públicos IPCA+, de vencimentos específicos. Tanto no Itaú quanto na XP, os ETFs alocam em Tesouro IPCA com vencimento 2035, 2050 e 2060. Mas eu preciso deixar isso muito claro. Esses ETFs não são caixa, não são CDB de liquidez diária, não são reserva de emergência. Eles são exposição a juros real, a inflação e a marcação a mercado. Agora, se você está aqui, provavelmente está se perguntando, se esse ETF compra títulos públicos IPCA+, por que eu não compro logo o Tesouro Direto? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é: depende do seu objetivo. Quando você compra o Tesouro IPCA+, diretamente, você escolhe um título com uma taxa e um vencimento específico. Se você tiver clareza de que vai carregar esse título até o vencimento, a lógica é mais direta. Você contratou uma taxa de juros real para uma data futura. Já o ETF tem uma vantagem operacional importante. O ETF reinveste automaticamente os cupons dos títulos. Algumas NTN-Bs pagam juros semestrais quando você compra o título diretamente. Esse dinheiro cai na sua conta e você precisa decidir o que fazer com ele. No ETF, esse fluxo é reinvestido dentro da própria estrutura. Para quem está em fase de acumulação de patrimônio, isso pode fazer uma diferença relevante ao longo do tempo. Então, para quem quer praticidade, reinvestimento automático dos cupons e uma forma organizada de ter exposição a um vencimento-alvo, o ETF pode ser mais interessante. Agora, tem outra vantagem muito importante, que é o imposto de renda. Comprando o título diretamente, você está sujeito ao imposto de renda na tabela regressiva, saindo de 22,5% até 15% quando vencer o papel ou você resgatar. No caso desses ETFs, o imposto é de 15%, independente do prazo que você mantém os papéis, ou seja, uma bela diferença. Mas eu preciso dizer uma coisa importante, nenhum dos dois elimina o risco de oscilação no meio do caminho. E aqui é um ponto fundamental desse vídeo. Vamos falar sobre o prazo, porque a diferença entre um ETF de 2035, 2050 e 2060 não é só a data. É o tamanho da oscilação que você vai sentir na carteira. Quanto mais longo o prazo do título, maior tem de ser a sensibilidade à variação dos juros reais. Se os juros reais caírem, o título mais longo tende a subir mais. Se os juros reais subirem, o título mais longo tende a cair mais. O ETF 2035 é o mais moderado dos três. Ainda tem oscilação, mas menor. 2050 já tem mais sensibilidade. É um meio do caminho entre proteção de longo prazo e maior exposição ao movimento dos juros. O ETF 2060 é o mais longo. Pode ter mais potencial em um cenário de queda dos juros reais. Mas, se as taxas subirem, ele também pode sofrer mais. É aqui que mora o erro de muitos investidores. Eles olham para o título longo, pagando uma taxa alta e pensam, pronto, travei uma taxa excelente. Mas se precisar do dinheiro antes ou se não aguentar
Ver a cota cair no meio do caminho transforma uma boa estratégia em uma decisão ruim. Agora eu quero trazer isso para a realidade das carteiras. Vamos falar de 3 casos. Primeiro caso, um investidor quer montar a reserva de emergência. Ele quer segurança, liquidez e baixa oscilação. Faz sentido colocar essa reserva em um ETF de NTNB 2060? Na minha visão, não. Reserva de emergência precisa estar disponível, com risco de mercado muito baixo. Um ETF longo pode oscilar bastante, exatamente quando você mais precisa de estabilidade. Segundo caso, o investidor de alta renda que já tem caixa, renda fixa pós, já tem uma carteira organizada e ele quer proteger parte do patrimônio contra a inflação no longo prazo. Aqui a conversa muda completamente. Esse investidor tem condição de carregar a posição por anos. A oscilação no curto prazo não abala o plano. E nesse caso, o ETF de NTNB pode fazer sentido como uma peça da carteira. Ou, se ele tiver um objetivo muito específico, eu quero proteger esse capital para 2035. O Tesouro Direto pode ser igualmente eficiente, com mais clareza de taxa contratada. Terceiro caso, um investidor que acredita que os juros reais no Brasil estão muito altos e que nos próximos anos eles podem cair. Os ETFs mais longos, como 2050 e 2060, tendem a capturar melhor esse movimento. Mas isso também aumenta o risco. Se a leitura estiver errada, a posição pode sofrer. Isso não é uma estratégia errada, é uma estratégia mais tática que exige convicção e, claro, tolerância à oscilação. Perceba que em nenhum dos 3 casos a pergunta é qual ETF rende mais. A pergunta certa é qual instrumento cumpre a função correta na minha carteira. Para responder isso, eu te dou 3 perguntas. Responda antes de comprar qualquer um desses produtos. Pergunta 1. Eu estou comprando para carregar por muitos anos ou para tentar ganhar com a queda dos juros? Se você está comprando para carregar, o foco é proteção de longo prazo. Se você está comprando para ganhar com fechamento de taxa, você está fazendo uma posição tática. As 2 abordagens são válidas, mas são diferentes e merecem tamanhos de posição diferentes. Pergunta 2. Eu aguento ver esse ETF cair no meio do caminho? Porque ele pode cair. E quanto mais longo o vencimento, maior pode ser essa queda em um momento de abertura de taxas. Se você vai precisar vender sob pressão, esse produto pode não combinar com você. Pergunta 3. Esse dinheiro tem um prazo para ser utilizado? Se o dinheiro tem um objetivo em 2 ou 3 anos, um ETF 2060 provavelmente não combina. Se faz parte de uma estratégia patrimonial de longo prazo, aí a conversa é diferente. Quando a carteira já tem tamanho relevante, o erro mais caro não é necessariamente perder rentabilidade. O erro mais caro é usar o produto certo na função errada. O ETF de NTNB pode ser uma ferramenta excelente, mas ele precisa ter um papel claro. Pode ser proteção contra a inflação, pode ser posição em juro real, pode ser uma alocação tática para um cenário de queda de juros, pode ser uma forma prática de acessar vencimentos específicos de Tesouro IPCA+, mas não deve ser comprado só porque a taxa está bonita. Taxa bonita não elimina risco de mercado. E renda fixa longa não é sinônimo de renda fixa tranquila. Resumindo em uma frase, ETF de NTNB não é apenas uma forma de comprar Tesouro IPCA+ pela bolsa. É uma decisão sobre prazo, juro real, inflação, praticidade e, principalmente, sobre a função que esse produto vai cumprir na sua carteira. Eu te deixo uma pergunta para o comentário. Qual foi o maior susto que você já levou com renda fixa? Um produto que você achava que era seguro e oscilou mais do que você esperava. Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem já investe em renda fixa e não quer tomar susto.